Naquele Getsêmani, a Bíblia diz que quando vieram apanhar Jesus, Pedro desembaia uma espada que trazia e fere o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome deste homem era Malco. Por que Pedro não orou? Pedro estava despreparado para enfrentar aquela luta. Pensou que se travava um conflito armado. Por isso é que sacou da sua espada e decepou a orelha de Malco. Sua valentia era carnal. Pedro estava entrando na batalha errada. Contra pessoas erradas, com as armas erradas, com a motivação errada. Pedro perdeu o controle emocional. Pedro perde o equilíbrio. Pedro não discerniu a natureza da batalha que estava travando. Não teve domínio próprio, não. Mas Jesus dá uma ordem naquele lugar. Pedro, põe a tua espada na baía. Oh, glória! Põe a tua espada de volta, Pedro, na bainha. Sem oração, irmãos, não há discernimento. Sem oração não tem poder, não tem vitória. Não é contra a carne, contra o sangue que temos que lutar, não. Mas contra os principados, contra as potestades. É o que a Bíblia diz. Esses inimigos que são invisíveis são reais. Por trás dessas pessoas que muitas vezes nos perseguem, nos atribulam, existem agentes malignos que manipulam essas pessoas, que manipulam essas vidas para nos perseguir, nos confrontar, nos desorientar. Porque Pedro não orou, não discerniu a natureza da luta que estava sendo travada. Porque Pedro não orou, irmãos, quis mudar a realidade de um plano que já estava traçado. Porque Pedro não orou, tentou frustrar mais uma vez a disposição de Jesus chegar na cruz para nos salvar. Jesus foi muito enfático, categórico com Pedro, dizendo que se precisasse de ajuda, ele poderia ter rogado ao Pai para enviar mais de 12 legiões de anjos. Sabe quantos anjos eram equivalentes? 72.000 anjos. Jesus disse a Pedro, Pedro poderia rogar ao Pai. Ele poderia mandar 12 legiões de anjos. 72.000 anjos, Pedro. Para acabar com a ação dos inimigos, mas esse não era o plano. Sua prisão não foi uma surpresa, nem sua morte, um acidente, não. Tudo estava profetizado e nenhuma vírgula poderia ser alterada. E aqui eu encerro esta palavra. Que naquele Getsêmani, diante de todas essas coisas que eu falei aqui, que houve, também houve cura. No Getsêmani, Jesus curou a Malco, colocando a sua orelha decepada no lugar. Malco era um homem que não poderia ter defeitos, irmãos, para assumir o sacerdócio. Quando Pedro corta a orelha daquele homem, Pedro estava tirando o sono daquele homem, porque não poderia ter defeito. Mas Jesus devolve a audição. Jesus devolve a orelha, o brilho daquele homem, o sonho de ser sacerdote, de servir a Deus. Se não fosse a intervenção do Mestre, possivelmente teria havido 4 cruzes no Calvário, irmãos, e não 3. Malco poderia ter morrido de uma infecção generalizada. Mas a Bíblia diz, irmãos, que estava profetizado que Jesus teria que estar no meio de 2 ladrões, no meio de 2 seres humanos. E com isso Jesus poupa Pedro, demonstra sua misericórdia ao soldado. Estava ali para prender Jesus. Mas Jesus demonstra misericórdia, amor,
Mesmo aquele homem que chegou ali para prender Jesus, Jesus devolve a orelha dele, coloca no lugar, estanca o sangue, devolve a audição, devolve o sonho dele continuar como um sacerdote. A misericórdia de Cristo, irmãos, é de tal maneira que ele demonstra até mesmo aqueles que ferem ele. Quem é que, irmãos, que iria curar alguém que estava ali para lhe prender, para lhe matar? Ninguém. Só Jesus foi capaz de fazer isso. Jesus ama os seus inimigos, se compadece deles. Mas Pedro estava pronto para matar Malco, enquanto Jesus estava disposto. Que nós possamos aprender esta lição com Jesus. Enquanto Pedro queria sangue, Jesus trabalha pela cura. Enquanto o coração de Pedro era um poço de ódio, o coração de Jesus era uma fonte de amor, de perdão. Que palavra gloriosa. Que nós possamos meditar nesta palavra, que o nome do Senhor venha a ser glorificado em nossas vidas. Amém.